Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos falar sobre queda livre. Vamos lá comigo então, queridos. Bem, então nosso objetivo aqui é conhecer os conceitos de queda livre e quais são as relações com os outros movimentos já estudados, certo? O que a gente precisa saber dessa aula? Precisamos saber os conhecimentos lá de movimento uniforme e uniformemente variado, o famoso MU e MOVE, e também conhecer, né, as equações, né, e tudo mais com relação ao movimento, esses movimentos aí. Então, vamos inicialmente, né, falar um pouquinho essa questão aqui, ó. Observe esse. Se você segurar na mão esquerda uma pedra pesada e na mão direita uma pequena uva, com qual das mãos, com as duas mãos na mesma altura, ao soltar os dois objetos simultaneamente, qual cairá no chão primeiro, né? Então veja, essa experiência, né, muitas vezes a gente faz em sala, você já deve ter, inclusive, fazer aí, né, pegar um objeto de diferentes massas e fazer esse teste. E eu vejo o que acontece, né? Segundo a física aristotélica, né, a ciência aristotélica, que era baseada na lógica dedutiva e não na experimentação. Só para abrir um parêntese aqui, né, de acordo com o professor Michael Kell, lá de Paranaguá, professor de filosofia, né, perguntei essa lógica dedutiva, né, ele comentou o seguinte, que a lógica dedutiva ela sai normalmente do geral para o mais específico, enquanto que a lógica indutiva, que é essa mais que a gente utiliza na experimentação, ela é o contrário, ela sai do mais específico para o mais gerais, ou seja, nós criamos, tem os experimentos e a partir desse criamos as leis, né, que são mais gerais. Então, o Aristóteles iria pela lógica dedutiva, que seria o quê? Analisando os casos gerais, você poderia criar, né, uma situação específica e estipular leis para isso, certo? Como esse caso da gravidade. Então, analisando essa questão, e provavelmente na opinião da maioria das pessoas, a pedra irá cair antes no chão, no caso a pedra mais pesada, e cair antes do chão, por ser mais pesada. Você sente que a pedra pressiona a sua mão contra o chão com mais força do que a uva, né? Então isso é de fato de experimentar. Mas veja esse pequeno experimento que eu vou fazer aqui, ó, né? Então eu tenho, nessa situação, dois papéis. Então, os dois papéis, obviamente, têm a mesma massa. Então, o que determina, de acordo com a lógica aristotélica, é que eles teriam, como tem a mesma massa, então, logicamente, teria que atingir o solo ao mesmo tempo, né? E veja o que acontece. Como é óbvio de perceber, não é assim, né? Não tem isso, tem algum outro fator envolvido aqui nessa questão, certo? Bem, então, essa lógica aqui, ela foi sendo desconstruída ao longo dos anos, né? E aí você tem a questão da experimentação de Galileu Galilei, que comprovou que a atração gravitacional atrai todos os corpos com a mesma aceleração. Logo, tanto a pedra quanto a uva, eles ao serem abandonados, né, ao mesmo tempo, na mesma altura, atingem o solo no mesmo instante, desde que ignorada a resistência do ar. Veja que nós temos um modelo aqui, que é a chamada resistência do ar. Então, vocês podem perceber pelo experimento simples que eu fiz aqui com vocês, de que existe um fator que é a resistência do ar. É óbvio que com o papel aberto, a resistência do ar é maior, né, do que com o papel fechado, certo? Amassadinho, como eu fiz aqui com vocês, certo? Então, esse fator determina aqui. Então, nós vamos estudar a queda livre, que seria o quê? A queda livre é um modelo de física, um modelo de movimento aqui, um movimento de queda de corpos, desde que você ignore a resistência do ar. Ou seja, nesse caso existe a ação exclusiva da força gravitacional, certo? Essa aqui é a jogada. Como é uma queda livre e é um movimento, a gente pode classificar ele como um movimento uniformemente variado na vertical. E nesse caso eu vou fazer algumas adaptações das equações disso. Ou seja, eu posso utilizar os movimentos uniformemente variados que eu estudei, né, nas aulas anteriores e falar um pouquinho sobre a questão da queda livre e fazer uma aplicação dessas equações para o modelo de queda livre. Lembrando, o modelo de queda livre leva em consideração a ação exclusiva da gravidade e ignora a resistência do ar, certo? Então, vamos lá, né? Então, uma coisa importante salientar aqui também, que nesse caso a massa não interfere em nada
no tempo de queda. Ou seja, pegando papel aqui levezinho como eu fiz, ou papel mais pesado, desde que eu tenho esse modelo de ignorar a resistência do ar, eu tenho, né, o modelo perfeito e eu vou perceber que a massa não influencia em nada nessa questão aqui do tempo de queda. Bem, então vamos analisar as equações aqui. Então percebam, né, eu tenho a equação do movimento uniformemente variado, que é a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, a função horária da velocidade V igual a VO mais A vezes T, a função horária da posição, que é o S igual a SO mais VOT mais A vezes T ao quadrado sobre 2, e nós temos lá a chamada equação de Torricelli, que é o V ao quadrado é igual a VO mais 2 vezes A vezes ΔS. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição de símbolos. No lugar da aceleração, vou colocar o G, a gravidade. E no lugar do S, vou colocar H, e do ΔS colocar ΔH. Então as equações elas ficam desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó. Gravidade é igual a ΔV sobre ΔT, da mesma forma como fica V igual a VO mais GT, H igual a H0 mais VOT mais GT ao quadrado sobre 2, e a equação de Torricelli, que é muito utilizada aqui nessas partes, que é o V ao quadrado é igual a V ao quadrado. V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH, certo? Uma coisa importante a gente salientar em queda livre, meus queridos, é a questão do sinal. Você tem dois tipos de lançamento. Você tem a queda, literalmente, que o objeto é muitas vezes abandonado, certo? E você tem um lançamento vertical. Então, o que nós vamos fazer aqui? Se você está fazendo um lançamento de vertical, ou seja, você está jogando de baixo para cima, essa aceleração ela vai assumir um valor negativo, ou seja, vai ser menos G. Então, a minha equação fica V igual VO menos GT, H igual VOT menos GT ao quadrado sobre 2, e V ao quadrado é igual a VO ao quadrado menos 2G ΔH. Se eu estiver fazendo um movimento de queda livre de cima para baixo, certo? A gravidade ela é positiva. Então, eu só vou trocar, no caso, a gravidade por mais G, certo? Ou seja, V igual VO mais GT, H igual H0 mais VOT mais GT ao quadrado sobre 2 e V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH. Certo? Então, essas equações aqui eu faço dessa forma aqui, fica bastante simples e elegante, certo? Para poder entender um pouquinho melhor aqui, eu vou fazer com vocês um exercício, certo? Para vocês poderem entender um pouquinho melhor essa questão. Analise esse exercício aqui, ó. Uma pedra de 800 gramas e uma uva de 20 gramas em repouso são abandonados de uma altura de 5 metros do chão. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo. Qual o módulo da velocidade ao atingir o solo de cada uma delas? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso, daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? De boa, tranquilo? Então, vamos lá, né? Que aplicaçãozinha de fórmula, não tem muito segredo aqui, queridos. Então, primeira coisa, vou tirar as informações. Eu tenho a massa da pedra, a massa da uva, certo? A velocidade inicial. Vejam que ele falou com a palavra abandonado. Aqui em queda livre tem muito isso, abandonado, certo? Significa que a velocidade inicial é 0. Adotamos o sentido de cima para baixo, porque ele falou que estava numa certa altura e foi abandonado, certo? Dá essa ideia. Altura inicial como 0, altura final como 5, gravidade como mais 10, certo? E eu quero determinar essa velocidade. Então, percebam que em nenhum momento as equações de queda livre levou em consideração a massa. Então, esse dado massa da pedra e massa da uva, tanto faz como tanto fez, porque não depende da massa deles para poder atingir o solo nesse modelo de queda livre, certo? Então, você vai ter a aplicação de Torricelli. Lembra que eu falei que Torricelli é bastante importante? Então, por que isso? Porque os movimentos de queda livre normalmente são muito curtos, então até é difícil de medi-los, né? Então você utiliza muito a questão da equação de Torricelli. Então ficaria o seguinte, V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH. Substituindo os valores, teria V ao quadrado igual a 0 mais 2 vezes 10 vezes 5, certo? Resolvo aquilo ali, eu vou ter uma raiz de 100, certo? E tirando a raiz de 100, isso vai ser igual a 10 metros por segundo. Ok? Beleza? Esse tipo de exercício é bem interessante, né, para vocês poderem entender quando você quer fazer uma analogia, né? Por exemplo, em aulas anteriores nós falamos aqui sobre a questão de o impacto de um veículo a tantos quilômetros por hora equivalente a uma queda sei lá, do quarto, quinto, sexto andar, né? Esse tipo de coisa que a gente faz, considerando o modelo de queda livre, certo? Eu posso entender dessa forma, de que eu posso ter uma ideia de que um veículo com aquela velocidade no impacto é a mesma coisa que eu cair num prédio de tantos andares. É por causa do fator velocidade aí nesse caso. Bem, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse lançamento vertical. Já ouviu falar daquele ditado que diz que tudo sobe e desce? Na lançamento vertical podemos representar muito bem o ditado de um detalhe, com um pequeno detalhe a mais. Tudo que sobe, para e desce. E como é que a gente pode entender isso, né? Nós podemos entender fazendo um jogo, jogando uma moeda para cima, né? Você pode fazer isso em casa, inclusive. Analisar o movimento. Lembre-se que o movimento é muito rápido, né? Mas lançando com o dedão, lança para cima, tu vai perceber que vai acontecer o seguinte. Note que a rapidez reduz de baixo para cima e aumenta de cima para baixo. Ou seja, a velocidade ela reduz de baixo para cima e aumenta de cima para baixo. Quando a moeda sobe, tem sentido para cima, e quando desce, tem sentido para baixo. Isso significa que, ao alternar entre a subida e a descida, ela precisa parar. Ou seja, analisando aqui muito simples, ó, o que acontece? Eu lancei a moeda, ela vai começar a parou, e agora ela vai começar a acelerar. Uma coisa interessante de falar sobre esse movimento é que existe uma simetria. Ou seja, se ele demora 3 segundos para subir, levará o mesmo 3 segundos para descer. Se ele, nesse ponto aqui, ele está a 5 metros por segundo, na subida e na descida ele terá o mesmo módulo, a diferença é a direção e sentido. Então, nesse ponto ele está 5 metros subindo, por exemplo, nesse ponto ele está 5 metros por segundo descendo, certo? Então, existe essa relação bem interessante aí. Então, em um lançamento vertical de baixo para cima, sempre na altura máxima, né? A velocidade C0. O que isso quer dizer? Que ele vem, parou. Quer dizer que quando ele para, ele não consegue mais subir, obviamente. Então, eu represento esse ponto chamado de altura máxima, certo? Bem, para poder entender um pouquinho melhor esse exercício, eu vou fazer com vocês, isso que eu acabei de explicar, eu vou fazer um exercício com vocês, que diz o seguinte: uma pedra é arremessada verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade, selecionando a gravidade como 10, determine o tempo de subida, a altura máxima em relação ao solo, o instante de chegada ao solo, velocidade ao atingir o solo e esses dados importantes aqui. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver esse exercício e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Pelo menos tirar as informações ali e aplicar alguma coisa? Eu sei que às vezes o tempo foi curtinho para vocês poderem fazer isso, mas eu vou passar para vocês aqui. Eu sugiro fortemente que refaça exercício em casa, tá? Refaça o momento oportuno aí. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que existem 3 dados importantes aqui. O lançamento, que é para cima, a velocidade desse lançamento, que é 30, e a gravidade, que vale 10. Então, a partir desses dados, eu vou calcular o tempo de subida. Então, veja ó, que importante. Então, eu considero minha referência inicial como 0. É mais fácil, né? Coloco como altura do solo. Velocidade inicial, 30, gravidade menos 10, né? Porque é de baixo para cima. E a velocidade, né, na altura máxima seria 0. Então, eu posso utilizar aqui, ó, por exemplo, o tempo de subida, utilizar a função horária da velocidade. Então, ficaria V igual VO mais GT. Então, ficaria 0 igual 30 mais com menos 10 a gravidade, certo? Vezes T. Se eu passar o menos 10 dividindo para o outro lado, vai ficar 10 vezes T igual a 30. 30 dividido por 10, o tempo de 3 segundos. Ou seja, o objeto demora 3 segundos para subir. Vejam, como é que eu posso determinar a altura máxima em relação ao solo? Muito simples. Utilizando os mesmos dados, eu posso utilizar a função horária da posição adaptada, né? Como a gente fez anteriormente. Então, ficaria H igual H0 mais VOT mais GT ao quadrado sobre 2. Substituindo as informações pertinentes, H igual 0 mais 30 vezes T, mais, ali, lembre-se que a gravidade ela é negativa, né? É menos 10 vezes 3 ao quadrado sobre 2. Vou resolver isso, né? Resolvo primeiro a potências, multiplicações e tudo mais. Eu vou chegar que é H igual a 90 menos 45, que seria igual a 45 metros. Certo? Então, beleza. Instante de chegada ao solo. O que acontece, né? Se você for analisar, no solo a altura é 0, né? E lembra que eu falei da simetria? Se ele demora 3 segundos para subir, obviamente vai demorar 3 segundos para descer, ou seja, o tempo total é 6. Então, a partir dessa ideia, nós podemos substituir também, né? Uma outra forma de fazer isso é substituir na mesma função horária lá. Só que nesse caso, a altura é 0. E eu vou achar o t, que é o tempo. Então, ficaria 0 é igual a 0 mais 30 vezes t, mais, né, gravidade menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. E eu vou chegar numa expressão de segundo grau, certo? Que ficaria o seguinte, 0 igual a 30 vezes t menos 5 vezes t ao quadrado. Resolvendo isso, eu vou achar o t' em t2'. Ou seja, t' num tempo 0 e t2', aquilo que eu falei para vocês que é o 6. Né? Então veja que são 2 maneiras de entender o mesmo exercício. E no D é a velocidade. Lembra que eu falei para vocês com relação ao valor da velocidade? Então, naquele mesmo instante, existe uma simetria. Se num certo ponto a velocidade é 5, na subida, na descida será o mesmo 5, essa velocidade. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se ele partiu do solo com 30, ele vai chegar no solo com o mesmo 30, certo? E eu posso determinar isso através da expressão, ó. Fica V igual a V0 mais GT, substituindo os dados. V igual a 30 mais, né, no caso, menos 10 vezes 6. Resolvendo isso, eu vou achar que a velocidade vale menos 30 metros por segundo. Né? Então veja que a velocidade é negativa porque houve uma inversão no sentido da trajetória. Perceba que a própria equação dá também a direção e o sentido do movimento. Ok? Então, caso você queira, né, entender um pouquinho mais, existe simulador aqui, né, o simulador do PET, só clicar ali naquele linkzinho que você pode brincar ali à vontade, né? Dá para você poder mexer com alturas, ângulos, deixar, por exemplo, esse canhão aqui 90 graus que representaria exatamente um movimento de queda livre. Você pode tirar, por exemplo, o atrito desse tipo de exercício. Então, se você quer representar o modelo que a gente está representando aqui, você coloca esse canhãozinho, né, para o ângulo de 90 graus e elimina a resistência do ar, né, sem atritos envolvidos, ok? Então, o que vimos aqui, né? Vimos que a aceleração da gravidade é constante, 9,81. Né? Falamos aqui que a aceleração da gravidade depende da massa e, consequentemente, a queda dos corpos não depende da massa destes, né, em um modelo de queda livre. Né? E que nós podemos aplicar as equações de Move, né, em queda livre, fazendo as devidas adaptações para isso. Eu sugiro fortemente que vocês refaçam os exercícios, né? Obviamente está aqui nossas legendas, mas eu sugiro que vocês refaçam os exercícios aí fortemente. Refaça, é importante nesse momento, ok? Então, um grande abraço para todos e até mais!